Ah, que bom. Bom que tem um pessoal que não veio e tal. E aí tem a oportunidade de participar do conteúdo de novo, de qualquer forma, né? Beleza, então. Bom, para vocês que já viram, né, aquele início na semana passada, eu vou ter que passar de novo sobre esse conteúdo para a galera que ainda não viu, tá bom? Mas é bom que é uma forma de fixar e tal. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para mim aí nessa área de perguntas ou pode mandar direto no chat também, que eu respondo para vocês. Beleza? Em relação a áudio, tá tudo ok? Show de bola o áudio aí para vocês. Estão me ouvindo bem? Não tá picotando hoje? Sim, tá sendo gravado, sim. Tá falhando? Vamos lá. Beleza, olha, vou fazer o seguinte, vamos desligar aqui a câmera e aí o áudio vai ficar melhor. Beleza. Então vamos lá, pessoal. A ideia do webinar é o seguinte, é vocês terem uma noção de como a gente pode utilizar o WordPress de uma forma standalone, né, numa aplicação onde não necessariamente você vai estar construindo ali um tema ou um plugin direto no WordPress. Você vai estar consumindo esses dados de forma externa, seja para estar construindo um aplicativo mobile ou estar construindo uma aplicação mesmo que seja externa daquele seu site e consumir esse conteúdo de diversas formas que forem necessário, tá bom? Bom, para os que conhecem, meu nome é Cássio. Para quem não conhece também é Cássio. Esse é o meu GitHub, esse é os dados do Twitter. Vocês podem mandar depois alguma pergunta, sei lá, no GitHub, ou cadastrar issue, ver os projetos lá, e a gente vai trocando uma ideia, beleza? Eu trabalho na Apic. A Apic é uma empresa especializada em WordPress, a primeira empresa especializada no WordPress no Brasil. E o que a gente encontra no dia a dia na Apic é sempre tornar possível aquilo que alguns clientes chegam trazendo como impossível de ser feito no Express. A gente tem muito caso do cliente chega e perguntar se é possível fazer aquilo, dá para fazer com o Express, e o que a gente tem como missão na empresa é provar que é possível fazer tudo. Bom, em cima disso, a gente tem que começar a contar um pouquinho a história de como surgiu o Express. Tá? O Express ele nasceu como uma plataforma de blog, lá em 2003. Então um dos seus idealizadores foi o Matt Mullen. Praticamente ele fez um fork de duas plataformas, que era o B2 e o Cafélog. Alguém já trabalhou com o Cafélog aqui? Quem conhece o Cafélog? Tem que ser um pouquinho velho. Beleza. Então os caras conseguiram pegar aquele código que existia da plataforma de blog, juntou o melhor dos dois e criou então essa plataforma do Express. Então no início ela era assim para você fazer apenas um blog ali, um blog pessoal, ou seja, empresarial em alguns casos de ramos de balde marketing, mas era um modelo era um monolito, né? Uma aplicação bem monolítica, era algo bem rudimentar, mas era uma promessa muito interessante, e a gente vê essa evolução do que nós temos hoje na plataforma, é bem perceptível que valeu a pena, né? Bom, para quem já talvez conheça o WordPress um pouco mais para cá, e para quem também trabalha, isso é uma coisa que eu geralmente escuto muito, que é nessa visão em cima de que algumas pessoas que às vezes não trabalharam com o WordPress têm. Que o WordPress geralmente é aquela parada para fazer blogzinhos. Mas, o que acontece? Muita gente acha que é só para fazer blog, que não dá para fazer mais nada além de blog. Eu vou instalar ali um tema, vou instalar um plugin e a parada como mágica já vai estar funcionando tudo. De certa forma, no geral, essas pessoas não estão erradas, né? É um viés também, se você quiser fazer um blog nesse estilo também, mas ele não é só para fazer um blogzinho. Então o WordPress é muito mais que isso, e ele se assume como uma plataforma no mercado.
Então o que a gente teve de evolução lá de 2003 para o que a gente tem hoje com o Express? Bom, primeira coisa, praticamente 90% do Express é todo hook, então você consegue fazer modificações, seja de configuração na administração, ou seja de configuração ali direto no seu tema, trabalhando com hooks, ou que a gente chama de aquele Add Action ou Add Filter. Você tem um repositório de temas e plugins que é gigante, então tem uma série de temas, uma série de plugins que você pode utilizar para trabalhar com o Express, recursos que já vão estar prontos, ou você também pode desenvolver isso tudo do zero, se for o caso. É possível criar conteúdo com seu tipo definido, que é o Custom Post Type. Então existe um Custom Post Type padrão que é para trabalhar com blog, por exemplo. E é também um caso da... Fala pessoal, deu uma caidinha aqui, mas já voltou. Beleza? Estão ouvindo aí, tranquilo? Show? Então tá bom, tranquilo. Então vamos lá. Bom, então além desse Custom Post Type que você pode criar, você também pode trabalhar com taxonomias customizadas. Então taxonomia é uma forma de você agrupar elementos. Então, por exemplo, se eu tenho ali, por exemplo, um cadastro de carro, que seria um cadastro customizado, e eu quero criar uma taxonomia de cores, taxonomia de cor não é uma taxonomia padrão do WordPress. O padrão do WordPress, você vai ter tags e categorias. Então, se eu quero criar uma nova taxonomia para cores, é possível também você utilizar isso através do Custom Taxonomies. Todo HTML que é entregado por parte do Express, seja ali aquele HTML que vai direto no header, HTML de comentários, HTML de menu, ele é em HTML5. Então você consegue habilitar esse suporte, e uma das coisas que a comunidade já está se movimentando é que isso seja uma coisa já default, porque hoje meio que você tem que habilitar isso para ser entregue dessa forma. Isso já vai estar padrão, você não vai ter nem que habilitar nem nada desse tipo, tá bom? SEO com o Express já te entrega uma série de features de SEO que já te dá muito poder para quem está começando um site inicial. É claro que você pode ir muito além disso e implementar as demais features que você precisar, principalmente que SEO tem muita coisa que é feita relacionada ao conteúdo que é publicado, e para isso você tem uma série de plugins também que te auxiliam em SEO, mas a parte do WordPress ele já faz. Ele entrega as URLs que são canônicas, entrega as URLs que são relacionadas, então a parte que vai de header ali para servir de informação para o Google, o WordPress já vai entregar isso para você. E por último, o WordPress também é responsível, seja tanto a administração dele, quando você estiver trabalhando com temas, por exemplo. Vai ter uma série de temas que vocês vão pegar, que eles já vão estar todo responsivo, beleza? Bom, mas mesmo assim, o que ainda faltava para a gente ser uma plataforma completa? É um regulamento que a gente via muito assim. Geralmente a gente já tinha uma série de coisas que agregavam muito valor no Express, mas faltava algo que talvez hoje é principal para o crescimento longitudinal que o Express tem. O Express ainda não tinha uma API para consumo externo. O que a gente tinha até essa época, antes dessa API surgir? Existia um XML RTC que você conseguiria consumir alguns dados ali do que foi publicado através dele. Mas trabalhar com XML é muito complicado. É chato trabalhar, é chato fazer parse. Apesar de você ter bibliotecas que resolvem isso e deixam um pouco menos verboso, mas você tem uma série de coisas que você tem que lidar que não seria necessário. Então, o ideal de partner para a gente estar trabalhando com esses caras seria uma API que fosse mais consistente e fácil de utilização. Então, de fato, nós não tínhamos aí nenhuma API para consumo externo. Então, o que foi criado? O Ryan McHugh, que é um cara responsável por essa parte de desenvolvimento, ele começou essa ideia como se fosse um plugin. Então, ele foi lá, criou naquele Google Summer of Code, ele foi lá e criou uma ideia e falou assim, e se a gente fizesse uma API para o WordPress que fosse baseada em REST e que entregasse JSON, por exemplo? Então ele começou a fomentar essa ideia. Ele fez inicialmente como se fosse, como eu falei para vocês, um plugin. E isso você podia adicionar lá no seu WordPress, baixando e instalando. Já na versão 4.4 do WordPress, a partir da versão 4.4, lembrando que hoje a gente está na versão 4.5,
isso já foi integrado direto ao core do Express. Então isso já está dentro do Express, entenderam? Então o que aconteceu? A partir dessa versão, a comunidade começou a entender o quanto que isso é importante para estar integrado direto com o Express e não houver necessidade de estar instalando um plugin ou utilizar isso de externo. Mas ainda tem alguns adentos que eu cito mais para frente como é que vocês vão conseguir utilizar isso. Mas o que a gente tem hoje na versão 4.4 para ser trabalhado? A gente tem uma API REST, a gente tem uma série de rotas que ficam configuradas, os retornos são em JSON, eu consigo criar campos customizados, eu consigo criar novos endpoints e eu consigo pegar dados de post, usuários, páginas, a parte de attachment ali que é de mídia, que eu posso adicionar imagens, adicionar arquivos, comentários, tags, categorias, post types e tudo que é inserido de conteúdo direto no CMS, tá bom? Vocês conhecem REST? Já ouviram esse termo? Já trabalharam com REST? Sim, creio que a maioria sim, né? Entendi. Beleza, deixa eu só responder a pergunta. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Pergunta do Diego. Se isso já está habilitado na 4.4. Beleza. Bom, ele já está habilitado na 4.4 sim, Diego. Só que mais para frente eu vou explicar só uma diferença, mas é uma questão de diferença de como utilizar. Mas entenda que a partir da versão 4.4, qualquer site que você acessar do WordPress, a não ser que essa rota tenha sido bloqueada por configuração ou pela programação, vocês colocarem na URL /wp-json, ele vai entregar para você um JSON inicial de configuração. Vocês podem fazer isso até no site do Imaces, por exemplo. Entrar lá no site do Imaces, imaces.com.br, e colocar /wp-json, e ele vai entregar para você um JSON de configuração. Então isso já está habilitado na versão 4.4, tá bom? Pois é, bem bacana. Então, a maioria de vocês já conhece como é que funciona a ideia de REST. Então eu não vou nem entrar muito em relação a isso para explicar, tá bom? E a gente vai seguindo aqui. Bom, com isso o que a gente ganha? Uma plataforma completa e poderosa. Então a partir do momento que a gente tem uma API REST, eu vou conseguir fazer o quê? Eu consigo acessar esses dados de forma externa e posso criar uma série de aplicações que hoje não seria possível. Imagina a situação onde você já mantém o seu conteúdo no CMS central com o Express e eu posso disponibilizar essa informação para qualquer tipo de plataforma que seja, desde que aquela plataforma que seja construída siga aquele padrão que está na documentação e siga também a estratégia de trabalhar com REST. Então isso é muito poderoso para quem desenvolve com o Express, ok? E aí, como é que eu faço para utilizar esse cara? Bom, funciona da seguinte forma. Ainda vai ser necessário vocês utilizarem esse plugin que está aí, que é a versão 2.0, que atualmente está no beta 12, que é o plugin da REST API. O que acontece? Por que vocês ainda têm que utilizar isso? Qual foi a estratégia que a comunidade adotou? Eles quebraram essa estrutura de REST em 2 passos. Então eles inseriram hoje no core diretamente a mecânica. Então toda a estrutura, todas as classes, todos esses hooks que eu posso usar para criar campos customizados, para adicionar rotas, e isso vão estar direto já no core do WordPress, no 4.4. Como eu disse para vocês lá, instalou o WordPress, colocou /wp-json, você já vai ter acesso a esses dados. Só que as rotas, para você ter a rota de posts, para vocês terem a rota de usuário, de páginas, vocês irão precisar utilizar esse plugin que está na versão 2.0, esse beta 12, tá bom? Existe uma versão 1.0 que é julgada aí como stable, né, porque ela está fechada, e tem essa versão 2.0 em andamento, mas pela documentação do que você pega do WordPress, ele já recomenda você utilizar a versão 2.0 mesmo que ela esteja em beta, então não precisa ter medo de usar. A gente tem aplicação aqui na empresa que a gente já está utilizando essa versão e ela está bem estável, tá? Então não tenha medo com relação a isso, e como vai ser um plugin, assim que eles fecharem essa versão, você já vai receber essa atualização, tá bom? Para você utilizar
o plugin da versão 2, e é até interessante que a versão 2 ela parte da estratégia aonde a parte de estrutura de código já está direto no core, diferente da versão 1 que ele implementava tudo ficava direto no plugin. Então por isso que a ideia é vocês utilizarem essa versão 2. O mínimo de requisito do seu WordPress, como eu disse anteriormente, tem que ser o 4.4. Não vai adiantar você tentar instalar esse plugin em outra versão do WordPress, que provavelmente não vai funcionar ou vai ter uma estabilidade de erro muito maior. Se vocês tiverem que usar e quiserem usar essa API num ambiente onde vocês não podem atualizar o WordPress, que não é o ideal, porque existe uma série de correções de segurança que são disponíveis nessas atualizações, aí sim seria viável utilizar a versão a 1.0 lá, que ela vai implementar toda a lógica. Então se tiver um caso aí, não pode atualizar a versão do site, mas eu tenho que fazer uma API, dá para ser usada a versão 1.0. Não é o mais ideal, mas dá para ser usado. Como é que vão funcionar essas rotas? Qual que vai ser o nosso endpoint funcional? E uma instalação de WP em rede de subdomínio, como funcionam os blocos que estão na raiz? Beleza. Se você tiver uma instalação com multisite, é só você habilitar esse plugin para ser ativado na rede inteira. E aí todos os seus blogs vão estar disponíveis com a API, beleza, Thiago? Mesmo ela estando com subdomínio e tal, vai funcionar de boa. Aí você sobra o plugin e ativa ela na rede. E aí vai ficar disponível para todo mundo. Bom, qual que vai ser aí o nosso endpoint? Vai ser esse WP-JSON. Então todas as URLs, né, que você vai acessar, você vai ter que passar por essa rota, tá bom? Então essa rota vai ficar como prefixo, né? É como se fosse um base URL para todo o acesso. Agora, se eu quiser pegar diretamente os dados, qual que vai ser a rota que eu vou ter que utilizar? Vai ser esse WP-JSON WP V2, que marca aí a versão 2. Aí a partir desse V2, você vai conseguir trabalhar com aquelas rotas para receber posts, usuários, como eu disse. Para eu trabalhar com REST, mesmo que vocês já conheçam, vocês vão usar basicamente esses 4 verbos HTTP. Então, se eu quero requisitar dados, eu uso o verbo GET. Se eu quero cadastrar um dado que não exista ainda, inserir um novo dado lá na minha base, um post ou um usuário, eu vou utilizar o verbo HTTP POST. Se eu quero apagar algum conteúdo, eu uso o delete. E se eu quero atualizar algum conteúdo, eu vou usar o put. E aí, quando eu quero atualizar algo, vocês vão precisar passar alguma ID de referência para que o conteúdo atualizado seja o correto. Então a gente vai trabalhar sobre esses 4 verbos HTTP, ok? Bom, vamos seguindo. Esse cara aí é uma estrutura, eu usei o seu URL, o CURL, que é só para dar uma brincada e retornar isso direto aqui no console. Lógico que eu não estou colocando o JSON inteiro, porque não dá para ficar no slide, mas é só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, quem quiser fazer esse teste que está aqui, através dessa URL http:/demo.wp-api.org, é uma instalação que está lá, mantida pela comunidade, que está disponível só a API dela, que você vai utilizar para fazer as leituras. Eu não sei dizer para vocês como é que ficaria a parte de inserção de dados, que vocês vão precisar fazer uma autenticação, mas as partes de leituras eu testei e está funcionando perfeitamente. Então, se vocês utilizarem esse curl aí no terminal de vocês, vocês podem passar essa rota, e aqui a gente tem esse parâmetro que é o per page, e aí você pode passar, por exemplo, a quantidade de posts que você quer receber. A ordenação padrão, nesse caso, vai ser sempre dos últimos publicados, tá bom? Esse Python JSON que eu coloquei aqui no final, é só para o JSON ficar bonitinho aqui dessa forma. Estou usando o módulo em Node para fazer isso, tá bom? Se caso de vocês ficar uma linha só, é porque não está indentado para ficar mais fácil de visualização. Bom, acessando essa rota que é o /posts aqui, esse endpoint, você vai ter disponível aí um objeto, né, uma rede de objetos, onde vai ter todos os dados que você vai precisar do post. Esses dados que são fornecidos são os dados padrões. Então a gente tem a ID, tem a data que foi modificada, o slug, o tipo do post, que você pode criar um customizado, o link para acesso daquele post, o título da forma renderizada, o conteúdo da forma renderizada, o autor, se tem imagem destacada, se não tem. Então tudo isso vai ficar disponível no JSON para vocês, tá bom? E aqui vocês vão conseguir, vamos supor que eu tenho que incluir um campo que não exista diretamente nesse JSON. Tem como também, pessoal. Vocês podem incluir algum campo customizado, um campo que seja de controle, um post meta.
praticamente todo mundo que trabalha com Express, ou tem alguém que não conhece em relação à mecânica de Express? Em trabalhar com metas, termos, taxonomia, isso é novo para vocês ou vocês já estão familiarizados? Tá, tem uma galera começando. Beleza, não, então tranquilo. Bom, como é que eu estou falando essa relação de meta? Dentro do Express você tem uma tabela de posts que praticamente tudo é inserido lá. Então a gente até brinca que no Express tudo é um post ali dentro. Então como é que vai funcionar? Se eu quero inserir um campo que vá além daquilo que é o padrão, que são esses campos que estão disponíveis, e eu vou ter que utilizar esse conceito de meta. Então tem uma tabela lá de post meta, onde vai ter um ID do meu post relacionado, e eu consigo colocar uma chave e um valor para aquele determinado meta. Então imagina um cadastro que você faz, voltando lá a questão do cadastro de carro. Então fiz lá um cadastro de carro. Os campos padrões que você vai ter do Express, por exemplo, não vão atender totalmente um cadastro de carro, porque você vai ter uma série de campos que são customizáveis. Então eu vou ter lá a quilometragem do carro, vou ter a motorização do carro e por aí vai. Então se eu quiser criar esses campos, eu posso salvar esses dados em metas, entendeu? Então eu consigo salvar esses dados, informações lá direto no banco com meta, e na hora que eu for entregar esses dados no JSON, eu posso incluir esses campos customizados também. Então eu posso usar esse custom field que eu mostrei para vocês um pouquinho atrás, onde você vai incluir lá o campo de motorização, o campo de cor do carro, uma galeria de imagens, que são coisas que não vão vir padrão. É uma coisa que vocês geralmente vão ter que lidar para quem quiser utilizar o Express mais além um pouco de relação de conteúdo direto que vem do blog. Quando vocês criam uma série de cadastros que são mais avançados dentro do Express, vocês vão precisar incluir algum desses campos, tá? Existe uma rota que é específica para trabalhar com metas, tá? Só que essa rota hoje ela precisa de um plugin que está disponível lá no repositório da comunidade da API. Eu vou mandar para vocês aqui no chat o link da API, ó. Essa URL que eu mandei aí é o link lá do GitHub da API dos caras. Então tem uma série de issues também que fica lá, e vocês podem contribuir, ajudar da forma que quiser, e também pegar a documentação que está lá oficial. Então vocês voltarem um pouquinho a pasta, tirar esse WP-API que está no final, você vai conseguir acessar o grupo. E aí dentro desse grupo vai ter uma série de plugins auxiliares. Esse plugin que eu estou falando de metas é uma rota que vocês vão colocar, que é /metas, o ID do post, e onde você vai conseguir pegar todos os metadados daquele post. Só que isso acaba sendo um pouquinho chato, porque você tem que sempre ficar criando uma requisição a mais, tá? Porque você primeiro cria uma requisição para pegar os dados do post e outra requisição para retornar os metas. Então talvez seja mais interessante, para economizar um pouco de latência em relação à requisição, vocês já criarem esses campos customizados, e um pouquinho mais para frente eu mostro para vocês como é que funciona o código disso, tá bom? Então para se pegar dados, no caso aqui de posts, a gente vai estar usando esse exemplo aqui. Thiago, vai ter sim. Eu não vou conseguir compartilhar a tela com vocês de uma aplicação que eu tenho aqui rodando, só para vocês terem uma ideia, mas eu vou colar parte do código dela e vou explicar para vocês como é que eu fiz cada parte, né, dando uma visão mais por alto, e aí vocês vão ter uma ideia. Mas ela está disponível no GitHub lá, dá para baixar, uma aplicação que foi feita em Node usando React, e ela está consumindo os dados numa instalação WordPress. Então basicamente vocês vão instalar um WordPress no local de vocês, vão informar qual é a URL, e ele já vai pegar os dados que forem cadastrados lá, tá bom? E aí eu disponibilizo depois o GitHub para quem quiser baixar e testar o projeto e ver como foi feito, mas eu vou mostrar também parte de código dele aqui para a gente ter um conhecimento. Bom, seguindo, esse caso, o caso anterior, é quando eu quero pegar dados. Então vamos pegar um caso onde eu vou querer inserir algum post aí. Pessoal, que eu dou uma pulada aqui. Não, desculpem. Essa rota que eu estou mostrando para vocês é a rota que eu pego os dados do post unicamente. Então ali naquela rota anterior eu estava pegando um array de vários posts cadastrados. Naquele caso eu falei com ele, me dá os últimos 2 posts cadastrados. Nesse caso aqui eu já estou passando o ID do próprio post na URL, não vou pegar os dados só daquele determinado post. Vocês podem ver que a marcação para array não está disponível mais, então você vai receber direto um objeto como retorno em JSON, tá bom?
Vou mostrar aqui agora o caso onde vocês podem inserir um conteúdo e editar o conteúdo. Então, se eu estiver brincando aí de utilizar o seu URL, só para fazer uns testes no terminal, vocês podem informar aqui esse site.com, o site de vocês que esteja instalado lá e configurado a questão da REST API, ou façam também uma instalação local para vocês irem brincando e testando com esse cara, para conseguir entender o poder e o valor disso. Bom, basicamente eu vou passar o URL, a rota continua sendo a rota de posts, e aí eu vou passar aqui um JSON, que vai ser os dados que serão inseridos, tá? Como que eu sei quais são os campos que vão ser inseridos? Isso está disponível lá naquele link do GitHub que eu passei para vocês, também está disponível no link desse slide, onde vai ter todos os campos que podem ser inseridos. Só que basicamente o que vocês podem fazer, pegue os próprios campos que são retornados no JSON e você pode usar a chave deles, daquele objeto, para você inserir dados. O único detalhe é que no caso do título, por exemplo, vocês não precisam passar esse rendered, que isso é só passado no retorno, tá bom? Então, nesse exemplo, eu estou passando o título e coloquei My New Title. Quando vocês criarem essa requisição, e ela tem que ser do tipo post, igual eu passei ali, vocês vão receber como retorno um JSON daquele dado que acabou de ser inserido. Então você vai conseguir até pegar o ID dele, e se quiser fazer uma atualização posteriormente, você vai ter esse ID guardado. Só que aí vem um grande detalhe: para fazer inserção de dados e acessar algumas outras rotas que exigem que o usuário esteja logado, vocês irão precisar trabalhar com OAuth. Todo mundo aqui conhece e sabe como funciona a questão do protocolo OAuth? Já estão de boa quanto a isso? Como é que é? Não muito. Tá, então estou vendo que algumas pessoas ainda não trabalharam. Na teoria sim, mas nunca implementei. É um pouquinho chato mesmo. Bom, como é que funciona isso, pessoal? Esse protocolo OAuth é uma forma de você conseguir autorizações em um que a gente chama de um site que é third party. Então é um site externo do seu site, tá bom? Então como é que funciona? Eu quero criar uma aplicação onde eu preciso pegar e coletar informações que são do Facebook. Só que para o Facebook liberar esses dados para a sua aplicação, para o seu aplicativo, tem uma necessidade que aquele usuário daquela plataforma que é externa à sua faça uma autenticação pela API do Facebook. E aí lá o usuário vai autorizar que você pegue tais e tais informações. Para ser feito isso, vocês vão precisar utilizar esse protocolo, essa especificação do OAuth, tá? O OAuth hoje ele tem duas versões, a versão 1.0 e a versão 2.0. A maioria dos players que tem no mercado, principalmente redes sociais, elas vão utilizar a versão 2.0, mas no caso do WordPress a gente vai estar trabalhando com a versão 1.0 mesmo, tá bom? WP trabalha com a 1.0, tá? Tem biblioteca a rodo que faz o OAuth ficar fácil. Eu já vi um pessoal falando que é difícil e eu sei que é chato, porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com o REST API, eu queria criar uma lib, tá até lá no meu GitHub, mas tá um pouco parado, criar uma lib que fizesse todo o processo de OAuth. E aí eu fiz isso tudo na mão e deu muito trabalho. Então você tem que pegar o RFC lá do OAuth, ler como é que funciona, quais são os parâmetros, como que isso tem que ser passado. Existe uma série de regrinhas para quem quer criar uma biblioteca de OAuth. Só que já tem muita biblioteca pronta. Tem biblioteca pronta no Node, tem no PHP, tem no Ruby, tem Python. Então não necessariamente vocês precisam ficar fazendo isso tudo do zero. Depois eu colo para vocês um pedacinho do código do OAuth que eu uso na minha aplicação Node, e vocês vão ver que é bem simples de trabalhar utilizando uma lib e não fica tão difícil de fazer isso, tá? Mas a nível de conhecimento, né? Como é que funciona o OAuth? Então basicamente o OAuth ele tem um flow de trabalho. Esse flow que é utilizado na 1.0 e também na versão 2.0 com algumas diferenças, que a gente chama de Three Leg Flow. Então praticamente você vai ter que seguir 3 passos para que isso aconteça. Primeiramente, antes de mais nada, quando vocês instalarem esse plugin do OAuth, eu vou mandar aqui para vocês o link de onde esse plugin fica disponível, tá bom? Além do link também, se vocês entrarem no GitHub, vocês vão ver que tem uma documentação explicando como é que funciona, como é que vocês vão instalar. Então não é um cara difícil não, tá bom? Dá para fazer e utilizar tranquilamente. Então esse link aqui é o link do plugin.
Ah, vai ter que precisar instalar mais um plugin? Infelizmente, pessoal, vai ter que instalar mais um plugin. Mas isso é algo que em pouco tempo já vai estar direto no core do Express e vocês não precisarão mais ficar utilizando um plugin só para fazer a parte de OAuth, ok? Bom, instalado o plugin lá de OAuth, vocês vão perceber que no menu de usuários do Express, ele vai criar um menu chamado Aplicações, tá bom? Nesse menu Aplicação, você vai registrar o app que vai consumir os dados do Express. Então você vai lá e vai formar o nome do app, vai colocar um URL de callback, de retorno, e ele vai passar para você duas chaves, um client key e um secret key. Então através dessas duas chaves você vai começar a criar a sua autenticação em OAuth. Como eu comentei que ela segue 3 passos, então o primeiro passo você vai ter uma chave que é de aquisição, que a gente chama de uma chave que expira com o tempo, e ela dura, depende da configuração, tem algumas chaves que podem durar 12 horas, algumas outras 24 horas, mas não é uma chave final, tá bom? Essa chave que você vai receber é uma chave inicial, é uma credencial inicial. Então, através daquele client key, secret key que você tem lá na sua aplicação, você consegue essas chaves iniciais. Através da chave inicial, você vai passar para aquele passo de autorização. No passo de autorização, é aquele ponto onde o cara vai para o site do Express e vai logar no site do Express, porque você está autenticando com o usuário que é do site, e aí ele vai falar assim, eu permito que a aplicação XPTO acesse os dados do Express como se fosse o meu usuário, tá bom? E aí vem um detalhe, como você trabalhando direto com o usuário, tomem cuidado com o nível de usuário que vocês vão criar para determinada aplicação. Então tem vários casos. Se eu quero uma aplicação onde o usuário seja capaz de criar outros usuários, inserir conteúdo, é interessante vocês bloquear um pouco mais, criar uma role mais específica para que esse usuário não desative até o próprio plugin ou faça algumas outras permissões que não seriam legal para a sua aplicação. Deixa eu responder 2 perguntas aqui do Diego. Todo o trâmite uma vez, como lá, instala o WP, o plugin, e sua AV, a documentação é toda explicadinha. Foi meio chato, mas... Sim, Diego. Seguindo dá de boa e dá pra funcionar sim. Ah tá, se o slide vai ser disponível, eu creio que o slide vai ser disponível depois para vocês em formato de PDF, tá bom, Luiz? Ok? Beleza. Não, aí qualquer coisa também que vocês tiverem dúvida a gente consegue esclarecer depois também. Mesmo que talvez não deu tempo de perguntar agora. Tá, parte de permissão do usuário, repito sim, sem problema. Isso, vai ser o mesmo slide que está aqui. Bom, a parte do usuário que eu estava comentando. É porque às vezes vocês podem utilizar o usuário administrador, logar com o usuário administrador, para que ele pegue as chaves de acesso da sua aplicação. Mas qual que é o perigo, às vezes, de usar um usuário administrador? Porque ele pode fazer tudo. Então, ele pode inserir conteúdo, ele pode remover conteúdo, apagar post, adicionar usuário, remover usuário. Ele tem permissão de praticamente tudo que vai ter na API. Então, o que eu recomendo nesse caso? Vamos supor que é uma aplicação onde usuários que você tem lá um site, um Express que tem 1000 usuários. Aí você quer que o cara acesse o conteúdo que ele tem já disponível lá no seu site, acessando no celular. Então você vai ter que fazer ele autenticar pelo Express, voltar. Depois que ele tiver autenticado, você vai conseguir exibir os dados relacionados àquele usuário que está logado. Esse usuário em si, é bom que seja um usuário um pouco mais fraco, que não seja um usuário administrativo. Agora, se você precisa criar uma aplicação onde realmente o usuário tem que fazer todas essas operações, aí, o que é o ideal? Não use o usuário administrador. Tente usar um usuário que você cria uma role nova e aí você adiciona para ele as capacidades que ele tem dentro do Express. Vocês podem até usar o usuário administrador sem problema, porque assim, sem problema entre aspas, né? Porque com o AUF você tem uma segurança na autenticação. Só que se por acaso sua aplicação tiver alguma falha e essas chaves vierem ser reveladas, qualquer hacker que tenha a mínima noção de OAuth vai conseguir inserir conteúdo indesejado no seu site. Existem formas que você vai conseguir controlar isso, porque o próprio Express vai te avisando quando aquele usuário tentou logar, você pode conseguir bloquear depois, só que o efeito colateral que pode acontecer nesse tempo, até que você descubra, pode ser maior. Então, se você precisa criar um usuário que insira conteúdo, cria uma role específica para aquele conteúdo que tem que ser inserido.
Não libere direto um usuário administrador, nem um superadmin, né? Não seria interessante esses casos, tá bom? Mas o que vai acontecer? Nesse passo de autorização que eu estou comentando, que é o terceiro passo do ALF, é aquela parte onde o cara permite que o aplicativo externo, né, do site que você tenha WordPress, utilize os dados aonde ele tem a permissão de serem acessados, tá bom? Isso é bom deixar bem claro. Se aquele usuário que logou ali for um usuário do tipo subscriber, por exemplo, ele não cria conteúdo, ele não insere nada. Então não vai adiantar você fazer o cara autenticar por aquele cara, que o WordPress vai barrar ele em uma série de operações, principalmente essas de inserção, tá bom? O último passo em relação ao ALF, tá bom? Para a gente fechar. Depois que você autorizou, no retorno, que é aquela URL que a gente chama de callback, você vai receber um token. Esse token que é recebido, que é o token que é permanente. É através desse token, secret token, que você vai conseguir fazer as suas autenticações. E aí, no caso, todas as requisições que você criar para a API, você terá que passar os parâmetros de OAuth e neles terão que ter o seu token e o seu secret token. Então, por isso que você passa para esses 3 steps de segurança, aonde aquela aplicação que é uma third party externa do seu site, ele vai conseguir fazer autorização como se fosse o próprio usuário dentro da aplicação. Então o OAuth vai funcionar em cima disso, beleza? E aí, como eu disse, tem muita lib que faz isso, então vocês podem ficar mais tranquilos que dá para fazer. Não é um cara difícil, depois você se acostuma, você nem sente como é que está rolando e a coisa funciona como uma parte, como mágica dentro da sua aplicação. Bom, a próxima parte aí, que é a parte de baixo, também necessita dos parâmetros de OAuth e autenticação. Você vai precisar usar o verbo HTTP, que é o PUT, e aí no final passar o ID do post. Então, passando o ID do post, você vai colocar os dados que você quer alterar e ele vai retornar para você um JSON com os dados alterados. Vai ter gravação sim, tá bom? Depois o pessoal do eMaster vai mandar para vocês um e-mail, alguma coisa explicando como que vocês têm acesso a isso, tá bom? Porque os webinars ficam disponíveis lá. Beleza. Bom, então essa é a forma aqui de você estar inserindo dados. No caso para apagar dados, pessoal, é um caso bem parecido do caso do PUT, só que em vez de usar o verbo HTTP PUT, você vai usar o verbo HTTP delete, tá bom? Essa aí, exatamente, essa é a diferença maior. Bom, até aqui tá claro para vocês tudo que eu falei? Vocês ficaram com alguma dúvida para a gente fazer uma revisão geral? Tá tranquilo? Beleza? Então tá bom, tranquilo e favorável. Vamos continuar então, pessoal. Bom, aqui é uma taxonomia e custom taxonomy. Precisa de plugin? Não, para taxonomia para criar essas custom taxonomies, o próprio WordPress já te fornece isso, é do core, não precisa utilizar plugin não, tá bom? Talvez tenha plugins que vão permitir que você crie, talvez não, eu creio que existem plugins que vão permitir você criar a taxonomia via administração. Aí vai do critério de como você quiser fazer sua aplicação. Não acho tão ideal, mas tudo é uma questão de escala, né? Se você tem um problema e essa escala atender o seu problema, eu acho que é o que é a melhor opção para você. Beleza. Bom, pessoal, aqui eu não sei quantos de vocês já estão acostumados com o React ou não, ou se já ouviram falar dele, mas aqui é só uma classe que eu criei do React para fazer uma listagem de posts, tá bom? Então que eu criei uma classe que chama post. Entendo que esse objeto que eu criei no JavaScript é meio que ele representa cada post ali unicamente dos meus dados. Então esse cara eu vou utilizar ele para fazer loops. No caso aqui eu estou usando um conceito mais de card, tá? Então seriam várias cards que seriam listadas. Isso está disponível lá no GitHub para quem quiser acessar, depois eu passo no final. Então imagino que eu tenho uma listagem de posts e esse objeto post representa cada um dos meus itens de listagem, tá bom? Então eu vim aqui, printei uma div, que seria o wrapper, tem essa função que é a getImage, que vai lá e pega os dados de imagem, tem ali pegando o título, no final inserindo o conteúdo que está no resumo do post, e tudo isso eu consigo pegar através desse objeto dispost, que ele está disponível com os dados que são retornados pelo WordPress. Então imagine que esse cara representa para mim
uma card, tá? Depois que eu tenho esses dados representados por uma card, eu tenho um outro componente que eu chamo ele de features. Então imagine que o features é ele que vai criar a requisição Ajax lá para o meu site que está disponível esses dados. Então vamos ignorar um pouquinho essa área de render para não entrar muito em questão de React. Vamos pegar mais essa parte que está nesse component did mount. Então nele eu crio lá uma Ajax, tá vendo? Aquele Ajax com jQuery clássico mesmo. E aqui no final, nesse Ajax done lá, eu seto o status dos dados que eu recebi e eles vão estar renderizados. Mas olha só a forma que eu fiz aqui, ó, no final. Eu só usei o JSON-P, porque quando eu faço uma requisição em uma URL que é diferente da do meu site, eu vou precisar utilizar esse JSON-P porque eu já estou no cliente. Se vocês utilizarem um cara que eu gosto mais de trabalhar, que é um servidor para controlar as requisições que vão para o WordPress, você não vai precisar trabalhar com JSON-P e vai passar as requisições lisas sem muito trabalho. Então, em relação ao flow, qual que seria a ideia de flow para construir uma aplicação? O ideal, e até a documentação do WordPress pede, é que você crie um servidor, usa alguma linguagem de servidor. Nesse caso eu estou usando Node, vocês podem usar PHP, podem usar Python, Ruby, da forma que vocês quiserem, para ser o proxy entre as requisições que o seu cliente faz, lá no HTML. Se você estiver trabalhando com aplicação que aquele conceito de SPA, de Simple Page Application, estou trabalhando com Angular, estou trabalhando com Meteor, estou trabalhando com Ember.js, e ele vai lá e faz requisições, cria um servidor de proxy para receber essa requisição e esse servidor mandar a requisição direta para o WordPress. Por que eu estou falando isso? Não é ideal vocês colocarem a chave, aquelas chaves finais que eu comentei, que é o token, o secret key, direto no HTML de vocês, ou disponível numa variável em JavaScript, onde o cara consiga visualizar esse código. Porque se o usuário conseguir pegar essas chaves, ele pode tentar fazer algum ataque no seu site inserindo conteúdo, tá bom? É claro que isso tudo depende do estilo da aplicação que você está fazendo. Eu estou fazendo uma aplicação que é só de leitura de dados. Você não vai precisar se preocupar com o OAuth, não vai precisar se preocupar com nada disso, porque aqueles dados ali podem estar disponíveis para qualquer um que acessar. Agora, se é uma aplicação que o usuário precisa estar logado, autenticado, aí tem que tomar esse certo cuidado, tá? Eu vou abrir aqui no Codebox e eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o objeto lá utilizando o Node. Só um segundinho aqui, que aí vocês vão ter uma ideia daquilo que eu falei lá do OAuth. Primeiro eu vou colar um cara aqui que eu vou usar de configuração. Vocês estão conseguindo ver o código que eu colei aí na área do Codebox? Beleza. Bom, legal. Então, só fazer uma indentação aqui para ficar mais claro para nosso entendimento. Beleza? Então, esse objeto aqui é um objeto que eu criei lá no Node para configuração das minhas rotas, da minha secret key, por aí vai. Então, aqui em cima, nessa variável base, eu coloquei a URL do site. Então, para quem for baixar a aplicação, vocês vão colocar a URL do localhost de vocês ou daquele site que esteja lá já online disponível. Vocês vão poder colocar a URL do site online e conseguir acessar esses dados. Então, nesse módulo export, eu passo aqui um objeto de configuração e aí eu tenho um parâmetro de URL, que é a URL de base, que vai ser informada. Depois eu tenho a rota, que vai ser utilizada para JSON. Nesse caso, por que eu utilizei as duas? É possível você criar novas rotas utilizando o REST API. Então imagine que você criou uma rota que não siga essa estrutura aqui, WP-V2, o WP-JSON você vai ter que ter, mas o WP/V2 você não precisa ficar seguindo essa estrutura se você quiser. Então você pode criar uma rota mais curta. Então eu coloco esse cara no JSON porque eu fico com a URL livre para fazer outro tipo de concatenação. Aqui eu tenho os parâmetros que são passados de OAuth. Lá. Eu passo a URL de base, tá bom? E eu vou passar OAuth 1, tá vendo aqui quem me perguntou de versão, a versão já está até na própria URL. Eu vou ter uma URL que é de requisição e eu vou ter uma URL que é de acesso, tá? Essas rotas que eu passei são padrões,
tá? É só você jogar a URL lá em cima e essas rotas já vão estar disponíveis quando vocês instalarem aquele plugin de OAuth lá no Express de vocês. No finalzinho aqui, que vai ter aquele Client Key e o Client Secret Key, que foi aquelas duas chaves que você obtém criando a sua aplicação na administração do Express. Então você vai ter um menu na administração do Express chamado Aplicações. Você vai lá, coloca o nome, coloca um URL de callback. A URL de callback vocês podem passar também na requisição. Se quiser deixar o campo em branco, não vai deixar de funcionar por causa disso. Tá? É porque se vocês omitirem o parâmetro na requisição, ele, nesse caso, ele vai pegar aquilo que está configurado no padrão, mas vocês podem mudar essa URL na hora que for fazer a requisição. Eu mostro um pouquinho mais para frente. Então tem as duas chaves aqui, aqui e a secret, tá bom? Isso aqui fica disponível lá no projeto dentro de uma pasta config. Aí vai ter essas rotas lá disponíveis. E aí vai pegar a parte aqui para vocês que é a do OAuth mesmo, do objeto OAuth sendo criado. E aí, como eu disse, eu usei uma lib que chama OAuth no Node, tá? E aí vocês também podem utilizar em outros casos, né, independente da linguagem para trabalhar. Isso é no servidor, beleza, Diego? Isso aí, no caso, eu estou utilizando no meu servidor lá em Node, porque ele vai ser o proxy para mim. Então ele vai intermediar todas as requisições que são enviadas, ok? Até para eu não precisar ficar atrapalhando toda hora com o JSONP, tá, pessoal? O JSONP, talvez para quem não está familiarizado ou não conhece, é uma forma de você conseguir acessar dados de uma URL que seja diferente à URL que você está acessando. No XML HTTP Request, nessa especificação que tem no JavaScript, ele não permite cross-domain, a não ser que no site que está recebendo a aquisição, você coloque o Allow Oranges como asterisco. E aí você vai permitir que qualquer site de domínio diferente do seu acesse aquela determinada rota, tá bom? Beleza. Ótima pergunta, Vinícius. Não, ele não executa tudo do tema. O que ele vai executar? Uma estrutura padrão do que é das requisições do Express. Isso ele vai chamar, tá bom? Até para criar a configuração, criar a requisição com banco e tal. Mas ele não vai passar pela estrutura do tema. Ele vai passar pela estrutura padrão do Express, que é aquele load padrão do Express. Vai carregar os plugins que você adicionou relacionados à própria API. Então, por exemplo, o plugin de OAuth é um plugin que ele vai ter que carregar, se você estiver utilizando, e depois já vai te entregar essa requisição lisa direto ali para o JSON. Então ele não passa por configurações do tema. Só que no tema ou no plugin que você estiver utilizando lá em PHP, você pode criar códigos que alterem a lógica padrão. Aí ele vai ter que passar por aquele arquivo específico. Isso você pode colocar lá naquele functions.php, por exemplo. Sim, as funções do tema, ele vai ter que fazer leitura para passar para você, tá bom? Mas ele não vai precisar carregar tudo que está no tema, não, tá bom? É uma requisição um pouco mais rápida em relação a uma requisição normal. Até porque o seu servidor, ele só vai estar entregando aqueles dados. Ele não precisa se preocupar com renderização, de entregar imagens, renderizar esse navegador. Então você tem uma requisição mais lisa assim, tá bom? Bom, aqui embaixo, nesse novo módulo export que eu estou criando o meu OAuth aqui, ó. Aí eu vou lá e passo as rotas de requisição do OAuth, de acesso, passo aqui a secret key, a versão, a URL de callback, que eu comentei com vocês. Como eu estou levantando o meu Node na porta 300, eu criei uma rota lá de callback, que aí toda vez que o cara se autenticar, ele vai voltar nela. E por último, a chave de criptografia que vai ser usada. A chave padrão do 1.0 é a HMAC SHA1. Então vocês vão ter que utilizar essa chave também. Então esse código que eu mostrei é o código que eu utilizo basicamente para fazer para mim as requisições e criar toda aquela coisa que quem trabalhou viu que é um pouquinho chato de fazer. Então meio que a gente reduziu toda aquela curva para desenvolvimento aí com poucas linhas de código que já vai estar tudo pronto para trabalhar. Tá, eu poderia criar então um tema com conteúdo estático de age, onde todas as requisições batam no mesmo arquivo. Poderia, se você quiser, poderia. Você vai criar um tema ali dentro da estrutura do Express, mas você quer carregar os dados através da API JSON. Você pode trabalhar. Só tem um detalhe aí. Tome cuidado com questões de SEO por parte de conteúdo, tá?
Porque no caso do SEO, imagina só a situação. Se o seu servidor, se o seu HTML é renderizado pelo cliente, quando o Google for fazer a análise da sua página, ele não vai ter aqueles dados lá disponíveis. Então ele vai precisar que você entregue o HTML, tá? Apesar que o Google hoje, como o Google é mantenedor do Angular, então eles estão criando umas estratégias para melhorar essa questão de sites que são todos carregados após a renderização. Está tudo sendo renderizado pelo cliente e não ser entregue direto pelo servidor, tá bom? E aí você precisa printar alguns JSONs, talvez sejam necessários você printar inline, e ele não pode estar de forma obtrusiva para que o Google trabalhe a parte de SEO. Você poderia fazer assim. O Diego perguntou em relação, acho que não vai fazer diferença. Não vai fazer muita diferença. Se você estiver utilizando a API já direto dentro, se estiver utilizando os dados que você tem da API direto como um tema WordPress, seguindo a estrutura, ou se você estiver usando isso pela uma aplicação externa em uma outra estratégia, não vai fazer muita diferença aí. Só que dentro do tema, você pode ter alguns recursos que o tema tem em relação ao WordPress e economizar isso em dados. Eu vou falar a estratégia que a gente utiliza na PIC. Quando eu vou lá e aqui a gente trabalha geralmente nos projetos que a gente pega todo o projeto do zero e faz o trâmite dele. Apesar que a PIC tem outros produtos para projetos que já são inicializados por outras empresas e a gente dá a manutenção. Então quando a gente começa um projeto de zero, imagina ali que eu estou fazendo uma listagem e eu quero fazer um Infinity Scroll. As requisições do Infinity Scroll eu utilizo o REST. As demais que são entregues eu já estou utilizando a estrutura padrão de tema, usando aquele da pQuery, do jeito que vocês já estão aí acostumados a trabalhar com WordPress. Mas as requisições que são em Ajax, para trazer conteúdo, eu utilizo as rotas de REST, tá? E aí no caso eu utilizo só as rotas que são de leitura. Não precisei em alguns casos fazer inserção de dados ali por parte do cliente. Mas se eu precisasse fazer, eu já geraria uma chave de OAuth básica ali, só para algum tipo de inserções. Mas essas chaves, no caso, poderiam ficar disponíveis, que não teria problema. Acho que o caso do Vinícius está se referenciando, seria usar o admin do WP, e não se preocupar com o tempo, tecnicamente não precisaria de indexação de search engines. Então beleza, se for esse caso, Vinícius, que você está citando, você poderia sim criar uma aplicação que fosse toda logada, administrável, e aí não faria diferença nenhuma a questão de indexação do cookie, que o site vai estar logado para o cara acessar o conteúdo, tá bom? Você consegue também utilizar a API até dentro da administração, não tem problema. Quero utilizar a API dentro do WordPress que eu já estou trabalhando, você pode consumir também. Quero usar a API externamente, você também pode utilizar, tá bom? Não tem problema em relação a isso. Eu estou te falando, quando eu trabalho com essas requisições da Ajax, eu utilizo as rotas de REST. Eu não crio, que geralmente no WordPress, ele recomenda que você mande as requisições Ajax direto para aquele admin Ajax, que é um arquivo PHP padrão dentro do WordPress, que ela recebe todas as requisições Ajax e ele dispara isso num hook. Esse é o modelo mais clássico que você vê, até o próprio WordPress dentro do administrativo. Se vocês abrir o Chrome ou o Firefox lá e inspecionar aquela aba de network que tem ali, vocês vão ver todas as requisições que o tempo todo o WordPress vai estar criando para a sua administração. E é uma requisição que quando você filtrar lá para o XHR, que é XML da PIC Request, você vai ver que ele vai mandar isso para admin Ajax. Só que se você quiser utilizar as rotas de REST, você pode utilizar sem problema, que vai funcionar também. Sim, pode utilizar. Se quer usar só o WordPress para o seu admin, isso é uma vantagem do WordPress, porque a administração do WordPress é muito boa para os editores de conteúdo, porque é muito bonito aquele editor, funciona muito bem, a forma de organizar conteúdo é muito bacana como o WordPress funciona. Ele é um CMS muito robusto, né? À toa que o WordPress é o maior CMS do mercado hoje. Então, se eu quero usar só o admin do WordPress para conteúdo CMS e eu quero usar aqueles dados que são disponibilizados pela REST para gerar conteúdo estático, eu posso usar. Eu tenho uma aplicação feita assim, que é o blog, um blog que eu fiz, onde eu utilizo o Node, que gera páginas estáticas a partir dos conteúdos que estão lá no WordPress. Tá bom? Pois é, não vou entrar em detalhes em Django, em Joomla, mas
as opiniões se divergem, né? São plataformas que dependem do seu contexto, tá? É tudo um problema de escala, né? A gente vive um problema de escala. Se aquela aplicação, plataforma atende a escala do seu problema, eu acho que é melhor isso. Realmente isso aí eu posso criticar. O layout é bem complicado. O layout do Joomla e layout de outras plataformas, tipo como é que chama aquela... Esqueci o nome agora. A Fone, tem uma que chama Plone, se eu não me engano, também é bem estranha, cara. É bem estranha. A do WordPress, em relação à usabilidade, experiência do usuário, o WordPress está um pouco à frente desses concorrentes nesse sentido, tá? Em sentidos de administração, o WordPress é muito bom para gerir conteúdo. Só que aí, Vinícius, você pode sim criar uma aplicação que gere conteúdo estático, né? Gere os arquivos estáticos lá através da REST, tá bom? Não tem problema algum. O único detalhe que você vai ter que atender, que é uma coisa que eu tive que fazer, é que toda vez que você cadastrar um post novo, você pode mandar uma requisição lá do WordPress, cria um plugin no WordPress que avisa o seu servidor, se for externo ou aquilo que é estático, avise para ele, olha, gerei um conteúdo novo, puxa de novo aí e gera esse cache para mim. Então seria interessante você fazer isso, que você vai criar um delay menor da aplicação, tá? Ou senão você pode ter a própria aplicação pode fazer uma requisição de tempos em tempos, verificando se tem conteúdo novo. Aí vai de contexto, né? Mas você consegue fazer esse tipo de aplicação também. Igual a minha, por exemplo, eu tenho uma aplicação lá em Node rodando, que entrega o blog, e eu tenho o site do WordPress. Aí eu vou lá, toda vez que eu publico um post no WordPress, ele manda uma requisição para a minha aplicação em Node falando que tem conteúdo novo. Ele bate nas APIs de REST e pega esse conteúdo. Opa, uai, bora, ué. Beleza, Vinícius, tranquilo, cara. Bom, pessoal, alguma dúvida em relação a isso que eu falei? Eu vi que surgiram muitas dúvidas mais no final, tá tranquilo? Pode perguntar, Diego. Minerada tá toda aí, né? Ah, tá. Ô, Diego, nesse caso, o plugin de cache eu desenvolvi ele, tá? Qualquer coisa depois... Vou deixar meu e-mail aqui. Me manda um e-mail que eu que eu mando pra você o código. Mas sabe o que eu fiz basicamente, cara? No WordPress ele tem um hook te avisando quando o conteúdo é cadastrado. E aí quando esse hook é disparado, eu tenho uma URL lá em post, eu disparo lá, falo assim, ó, pega os dados aí. Aí ele vai lá, vai na rota REST e pega. É uma parada bem simples. Eu acho que eu gastei umas poucas linhas de código, não é nada complexo não, tá bom? Você pode criar uma arquitetura muito melhor que essa que eu usei, tá? Você pode mandar isso para um serviço, usando um REST-MQ, por exemplo, e aí manda essa requisição para o serviço, e aí esse serviço delega isso para outra aplicação. Se você quiser criar uma aplicação que precisa ser robusta, vá mais na estratégia de microservice, que aí vai atender melhor, porque você tem serviços pequenos que delegam serviços maiores, e aí você constrói uma aplicação mais independente, tá bom? Mas aqui no caso é só um blog pequeno, tá? Se for um cara muito grande, talvez é mais estudar as especificações de microservices, transformar todo esse seu ecossistema em pequenos serviços e que funcionam de forma isoladas, não, elas se comunicam, mas cada um tem a sua responsabilidade da aplicação como um todo, tá? Então, beleza. Bom, pessoal, esse exemplo que eu dei é o caso lá de OAuth, tá bom? Então, eu vou só colar aqui, para a gente fechar, o exemplo que eu uso para criar esse servidor de proxy intermediador, como eu disse. Só um minutinho. Beleza, ó, peguei aqui. Bom, me perdoe em relação à indentação, porque não fica muito bem indentado quando a gente coloca aqui. Mas eu vou só melhorar um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Ó, isso aqui é aquela questão que eu comentei em relação a usar um servidor de proxy. Então o que eu faço, né? Eu criei uma rota, eu estou trabalhando com Express aqui no Node. Então eu criei uma rota lá chamada /REST. Ela recebe um parâmetro que é o root, que dado que você quer pegar no Express. Eu falo com ele, eu quero pegar dado de posts,
eu quero pegar dado de páginas, de usuários e por aí vai. Então eu passo isso nessa variável roots que está aí. Depois eu passo os argumentos adicionais, tá? Então eu quero, no caso do Express, eu posso fazer uma query ali na URL. Traga para mim todos os posts que começam com a letra A, ou todos os posts que são da categoria B, ou todos os posts que são da tag C. Então eu passo essas queries aqui. E aqui no final eu uso lá aquela instância OAuth para ela criar uma requisição, nesse caso do tipo GET. Então ele já vai mandar os tokens que eu tenho aqui disponível, esse rec que está aqui, rec.session.accessToken, rec.session.accessSecret. E que eu fiz? Quando o usuário se autentica no Express, eu guardo o token e o secret token que são gerados, aqueles tokens finais, eu guardo isso numa sessão, enquanto o usuário estiver logado. Então eu consigo pegar os tokens que está na sessão para criar minhas requisições. Criado a requisição aqui no function, eu vou ter uma resposta que vai ser em JSON, e essa resposta em JSON eu estou repassando ela lá para o React, lá naquela requisição que eu criei lá atrás. E aí dessa forma todas as requisições que eu criar vai ter esse proxy passado pelo Node, e eu não preciso me preocupar em passar as chaves direto no cabeçalho da requisição. O próprio Node vai fazer isso para mim. E aqui dentro do Node, como ele tem uma estratégia de ser middleware, onde você controla a parte de servidor e a parte da aplicação, eu posso também criar estratégia para bloquear determinados requisições que sejam feitas em um tempo que não seria hábil da sua aplicação. Sei lá, essa rota aí recebeu 2 requisições seguidas numa diferença de 10 milissegundos. A sua aplicação não manda esse tipo de requisição. Eu posso controlar aí, por exemplo, para ele não aceitar requisições onde um usuário quer tentar fazer um ataque de força, por exemplo, fazer um ataque de força para tentar quebrar o URL, ou um ataque onde vai ficar fazendo várias vezes a mesma requisição para a mesma página para entregar os mesmos dados, e a fim de tentar derrubar o seu site. Então aí você consegue implementar uma lógica para isso. Outro exemplo bem legal, vocês conhecem Elasticsearch? Já ouviram falar de Elasticsearch? Sim? A maioria da galera sim. Então beleza, vamos supor que eu quero criar uma aplicação, vamos imaginar uma aplicação parruda e eu quero utilizar o Express. Utilizei o Express como admin, e aí eu quero criar uma espécie de tabela com dados quentes, né? Os últimos dados que eu quero acessar para aquele usuário fazer uma busca, dados que são acessados mais permanentemente, né? Imagina um e-commerce, por exemplo, onde o cara faz filtros por categoria, pelo tipo do produto e tal. Antes de eu entregar essa requisição, eu posso salvar isso, por exemplo, no Elasticsearch. Tem uma API para o Elasticsearch para o Node. Então eu poderia salvar esses dados em JSON e passar lá para o meu Elasticsearch. De certa forma, na próxima vez que essa requisição acontecer, ao contrário de eu ir direto no Express, eu já vou ter uma entrega rápida e com a busca totalmente otimizada, passando pelo Elasticsearch. Então até estratégias de cache você pode fazer direto aqui. Por isso que eu falo do poder de vocês utilizarem uma aplicação, um serviço, só para ser proxy. Porque aí a quantidade de coisas que vocês podem fazer em cima disso é praticamente infinita, né? Se você quer manter um cache, salvar no Mongo para entregar mais rápido, se você quer mandar lá nesse caso pelo Elasticsearch para entregar mais rápido, vocês podem criar a estratégia que for melhor. Então quem precisar utilizar essa ideia e quiser trabalhar com um servidor de proxy das requisições, você tem umas estratégias bem legais em cima disso. O que seria middleware? No caso do Node, André, é que ele consegue controlar tanto a parte de servidor, porque o Node é o servidor e ele é a aplicação. Então você controla aqui uma série de séries que seria do parte do servidor. Por exemplo, quando você trabalha com PHP, geralmente o Nginx ou o Apache que você estiver utilizando faz a parte de servidor. E o PHP faz a parte ali da sua aplicação. Pelo PHP você consegue controlar a coisa do servidor? Obviamente, consegue. Só que se você quiser, por exemplo, fazer uma estratégia para entregar arquivos estáticos de cache, você vai ter que ir lá no seu Nginx e fazer essa configuração nos arquivos dele. No caso do Node, você vai fazer isso tudo dentro do próprio Node, porque ele tem essa estratégia de ser middleware, você controla as duas coisas. Sim, o cara media as requisições, ele manipula as respostas e ele controla todo o servidor. Tanto que no Node você pode criar um servidor FTP no Node, se você quiser. Entendeu? Aqui, por exemplo, eu criei uma aplicação onde eu levantei um servidor HTTP para entregar uma aplicação web. Se eu quisesse criar um servidor FTP para transferir arquivos, eu poderia criar. Entendeu?
Beleza, pode perguntar. Tá, a questão de performance. Cara, Uhum. Sim, beleza. No caso do cache, o WordPress ele tem um cache que ele faz das queries, mas isso é uma coisa que você tem que falar para ele fazer. Ó, faz um cache aí dessa query, quando você executar essa query de novo no banco, você entrega para mim. Você poderia também fazer estratégia de cache direto no seu WordPress. Só que quanto antes você conseguir encurtar isso, para você entregar os dados para sua aplicação, melhor. Tá? É porque o Elasticsearch, o Mongo, bancos que são, no caso de bancos não SQL, ou no caso de bancos que funcionam como o Selena funciona, o servidor de Apache que roda o Elasticsearch, eles já têm a característica de entregar dados muito rápido. Então eles vão ser mais eficazes do que o cache do WordPress. Que o cache do WordPress ele tem uma query que ele faz lá no banco MySQL, então você vai ter essas habilidades. Sim, sim. Não, você não troca totalmente, porque os dados finais, né, porque até o Elasticsearch, até lá na documentação dos caras, eles esperam, não use o Elasticsearch como banco final. Se você trabalhando com o Elasticsearch, mantenha uma outra estrutura que seja o seu banco persistente. Use o Elasticsearch só para te entregar aqueles resultados básicos de busca que geralmente, se eu for fazer um SQL, vai demorar tempo pra caramba para fazer esses filtros, tá bom? Então aí você consegue fazer isso lá direto com ele. Mas isso tudo depende de aplicação. Tem aplicação que você precisa utilizar isso, mas tem aplicação que às vezes você não vai precisar de nada disso. Que são aplicações mais simples e que não exigem toda essa complexidade para funcionar. Mas se você está fazendo um cara grande e robusto, é bom pensar nessas estratégias que você vai começar a ter gargalos, tá bom? No futuro. Quando a aplicação for crescer, ela não consegue crescer tão escalável, tá bom? Apesar que o fato dos JSON ser entregado pelo Expresso já é uma forma mais rápida de você trabalhar. Só que lembre-se que ainda continua sendo um servidor PHP, continua sendo um servidor lá em Nginx ou Apache que você está utilizando, continua sendo MySQL, então tudo tem a questão de escala aí para atender o seu problema. Tá bom, Diego? Bom, pessoal, a gente já está aqui já há mais de 1 hora, eu vou precisar terminar, tá bom? Se ficar mais alguma dúvida ou quiser trocar uma ideia, eu vou passar um e-mail aqui de novo, tá bom? E vocês podem perguntar depois, a gente vai discutindo sobre as possibilidades que vocês podem ter para trabalhar com REST API, tá bom? Só para a gente fechar, lembre-se que 25% de todos os sites do mundo utilizam o Express. Então, para quem trabalha com apps ou para quem quer começar a trabalhar com esse mercado de consumir esses dados desses sites que são o Express para ampliar o horizonte desses portais, lembre-se que você já tem aí um mercado de 25% de todos os sites. Então, é interessante aprender como lidar isso no Express, porque você já vai ter um mercado grande, existe uma série de instalações espalhadas pelo mundo que já estão com o Express, tá bom? E por último, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês, valeu pra caramba. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida depois que não deu para esclarecer agora, ou se não ficou claro e tal, por causa do tempo que a gente tem aqui, eu fico à disposição aí de vocês para estar respondendo alguma coisa, beleza? Mas brigadaço aí, valeu muito. Beleza, pessoal, obrigado, valeu, viu? E a gente vai mantendo esse contato, tá bom? E aí eu creio que no final, depois, o pessoal do Emaster mantém para vocês o vídeo e todo o conteúdo para vocês estarem acessando e revisando aquilo, tá? Valeu, abração, até mais, valeu! Beleza, vamos marcar cerveja aí. Falou, pessoal!